E aí eu quero dizer para você que esse juízo é para todos, porque todos irão comparecer diante do Senhor. E às vezes nós pensamos que não falar essas coisas é nos tornarmos omissos, ou talvez complacentes com o erro. Não, não se trata disso. Você tem que ter o seu lugar secreto com Deus e de começar a fazer com que a sua necessidade seja colocada diante de Deus, e você colocar diante das circunstâncias que você está vivendo, que são contrárias à sua vontade, e aquilo que você te realiza, dizer, não, isso vai mudar. Diga para a pessoa que está do outro lado assim, a sua crise é uma experiência que você está tendo para amadurecer a tua linguagem. Amém? Quantos aqui que tem um filho com dificuldade diz, meu filho está perdido? A coisa mais irresponsável da nossa geração é dizer que a geração dos nossos filhos estão perdidas. A coisa mais irresponsável é olhar para a nossa nação e dizer que a nossa nação não tem jeito. A coisa mais irresponsável que fazemos é olhar para o nosso produto do nosso trabalho e dizer que ele não tem valor nenhum. A coisa mais irresponsável que fazemos é olhar para as circunstâncias que às vezes nos deixam mal mesmo, nos deixam entristecidos, nos deixam até mesmo de algum momento desistido, e nós concordarmos com isso. Vai vir o cético, ou talvez o intelectual vai dizer assim, mas você vai ficar mentindo para você mesmo? Não. Jesus não me enganou, ele disse que no mundo eu vou ter aflição, mas ele disse que eu deveria ter bom ânimo. E ter bom ânimo é olhar para as circunstâncias e não valorizá-las mais do que elas merecem com valor. E começarmos a valorizar aquilo que exatamente tem valor e que vai fazer a diferença, que são as promessas do Senhor sobre nossas vidas. O choro seu pode durar essa noite toda, mas amanhã Deus vai te dar alegria. Mas você não fala da alegria, você fala do choro. Você não fala do resultado daquilo que Deus tem para você, você fala da dificuldade. E aí eu descobri isso, pastor Celso. Tem muita gente que se sente valorizado em ser detentores de muitos problemas para resolver. E fazem apologia desses problemas como se eles fossem insolúveis em relação a outras pessoas. E que eles são tão difíceis que só ele mesmo pode resolver. E afinal de contas, não é tão fácil porque não se resolve rápido. E se sentem valorizadas por isso. Eu lembro de um ditado, eu já falei isso aqui algumas vezes, que depois que inventaram tá ruim, nunca mais ficou bom, verdade ou não é? Sim ou não? Para quem aqui está ruim, levanta a mão. Ah, não, né? Vocês não são mole não, hein? Vocês me deixaram sozinho agora. Tá vendo, Felso? Como é que é? Já entenderam a palavra. Eu quero ver quando você sair daquela porta ali, se você vai continuar dizendo que está ruim. Porque aqui você não teve coragem de levantar a mão. Mas o seu discurso, muitas vezes, nas rodinhas que você frequenta, nos lugares que você está, o seu discurso é sempre um discurso de constatação do óbvio, está ruim. Mas esquece de valorizar o que está bom. E aí eu quero dizer para você que quando agimos assim, consciente ou inconscientemente, nós estamos amaldiçoando aquilo que é nosso. Quem já chegou em casa muito irado e diz assim, essa casa é um inferno? Não vou pedir para levantar a mão não. Você disse isso? Criança é muito sincera, né? Ele foi o único que levantou a mão. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dele. Mas a verdade é que muitas vezes os nossos filhos repetem aquilo que falamos. E nós queremos recriminá-los quando ouvimos dos nossos filhos a reprodução daquilo que falamos.
E aí eu quero dizer para você uma coisa muito interessante, que eu creio que vai ser muito proveitoso para todos nós. Nesse texto, a Bíblia diz que Deus deixou Zacarias mudo. Por que que ele deixou Zacarias mudo? Porque Zacarias não acreditou no que Deus ia fazer. E o filho de Zacarias com Isabel era o precursor, o anunciador do caminho do Messias, o preparador do caminho. E às vezes nós não ficamos mudos diante de uma promessa de Deus para nossas vidas e com isso cancelamos, porque na verdade Deus não vai deixar de cumprir as promessas dele para todo ser humano, amém? Mas ele não vai ficar preso a ninguém, não. Não vai ficar preso a ninguém. Nós tivemos uma experiência, quem foi no congresso, viu o que Deus fez. E eu quero agradecer toda a equipe que trabalhou, o pessoal da igreja trabalhou muito, muita gente está ausente aqui hoje porque está tendo uma merecida folga, né? Eu que não gosto de folga em dia de culto, eu prefiro tirar folga depois do culto, e não criticando quem tirou folga, tá? Senão vai dizer, o apóstolo disse que você não podia descansar, não é nada disso, porque para essas notícias as pessoas até inventam, mas para dizer o apóstolo elogiou vocês, poucos vão dizer. Porque nós somos assim, nós temos essa raiz de natureza que faz com que queiramos evidenciar coisas que não foram evidenciadas. E nós tivemos esse congresso, um mover sobrenatural de Deus. Por quê? Porque meses antes do congresso, uma pessoa da equipe, duas pessoas da equipe do apóstolo René, fizeram do seu comportamento uma deserção, saíram do projeto, e ficou aquela coisa, fazemos ou não fazemos, porque eram duas pessoas de influência expressiva naquilo que estamos fazendo. Debaixo de uma palavra profética e debaixo de um relacionamento saudável, nós fomos conversando com as pessoas e nós conseguimos com que outras pessoas que estavam tolhidas por essas lideranças que não as projetava para um projeto de reino, mas sim um projeto pessoal, essas pessoas disseram, não, eu quero um projeto de reino. E quando elas se agregaram a nós e vieram denunciar esse comportamento doentio que estava impedindo o crescimento das pessoas, nós tivemos a adesão de pessoas tão nobres e tão importantes, que fizemos o melhor congresso que o Rio de Janeiro já teve. Pode aplaudir o Senhor. Mas sabe qual era o discurso? Ih, rapaz, o negócio está ruim. Eu falei assim, está repreendido em nome de Jesus. Eu não quero murmuração na equipe. Eu não quero ninguém evidenciando o problema que Deus nos permitiu ter para resolver. Porque eu quero dizer para você, se o seu problema é grande, é porque ou você arrumou um grande problema, ou Deus está te dando instrução e vai te capacitar para você ser um homem de resolver grandes problemas. Mas o problema é que nós sempre valorizamos o problema, nos sentindo coitadinhos e vitimados, e aí conseguimos, com esse discurso, cada vez potencializar as dificuldades, a ponto de dizer, poxa, está muito difícil. Quando eu cheguei no Rio Arena, e eu quero dizer para vocês com toda a alegria no meu coração, o segundo evento maior do Rio Arena, depois do MMA, que é um evento de proporções mundiais, é o mover da visão celular no modelo dos 12. Você chegar num estádio inteiro, com 12 mil pessoas ocupando as cadeiras, e você ouvir que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome, é muito maravilhoso, né, irmãos? Nós tínhamos isso na mente. Nós tínhamos isso na mente, mas precisávamos ousar em fazer. E o nosso projeto do ano que vem é o Engenhão, 28 mil pessoas. E aí você vai dizer, mas que loucura! E por muito tempo, muitos do nosso relacionamento pensam que o que estamos fazendo, levando aquelas pessoas a irem a um evento daquele, ouvir uma palavra daquela, debaixo de um manto profético daquele, é apresentar
quantitativo de pessoas para trazer vanglória ou reconhecimento pessoal. Ainda que tenha alguns querendo fazer isso, mas essa não é a proposta. A proposta é nos movermos como uma igreja que faz com que os lugares, porque foi profetizado há muito tempo atrás, que os palcos do Rio de Janeiro se tornariam altares. Os lugares de grandes concentrações iam se tornar em lugares de grandes cultos. Então, quando você chega numa arena daquela, tudo preparado, 12 mil pessoas, todo aquele aparato resolvido e tratar, porque uma coisa que precisa ficar bem claro, nós fazemos um evento com R$20 por pessoa. O MMA, a cadeira mais barata custa R$180 e a mais cara custa R$6.800. A cadeira de pista, que muitos aqui sentaram nela, no MMA custa R$6.800. E a arquibancada, aquela mais lá no alto, custa R$180. E nós fizemos tudo aquilo num impacto tão grande, por R$20 por cada um. Pode aplaudir o Senhor. Mas pergunto a vocês, e essa pergunta serve para que nós fechemos nesse texto um entendimento. Por que Deus mandou o anjo falar com Zacarias e ao mesmo tempo deixou Zacarias mudo? Por que vocês acham isso? Todo mundo pode pensar o que for, mas o texto responde. O texto disse, porque você não acreditou. E aí eu quero dizer, toda palavra que você lança contra as promessas de Deus são palavras frívolas e vão ser cobradas de você. Não vão ser cobradas de você com uma sentença de ajuste na sua linguagem, não. É como resultado na sua vida. Abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 18, por favor. Se você achou, diga glória a Deus. Versículo 21. João, vou precisar de outro negócio desse, tem? Mais? Eu quero uns 5. Uns 3 a mais. Vê lá se acha para mim. Então vê lá para mim se acha. Acharam aí? O que diz o texto? 18, 21. A morte e a vida estão, e o que é bem utiliza, come do seu. Quem bem utiliza a palavra para gerar morte, come do fruto. E quem bem utiliza a palavra para falar de vida, come do seu fruto. Diga amém. Amém. Diga amém. Amém. E aí eu quero dizer para você que nós nunca devemos murmurar diante das situações adversas, ou simplesmente quando algo é errado. Veja o que Deus diz a Davi em Salmos 34, 11 e 13, diz assim: vinde, filhos, ouvi-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para viver bem? Guarda, pois, a língua do mal e os teus lábios de falarem de forma dolosa. O próprio Deus está dizendo para Davi: você quer viver bem? Você quer ter uma vida próspera? Guarde a sua boca de murmurar, guarde a sua boca de falar coisas contrárias às promessas de Deus. E esse texto de Lucas capítulo 1 mostra claramente isso, que Deus emudece o homem para que ele não concorra contra o projeto de Deus, na vida dele mesmo. E eu quero dizer para você que Deus quer que você cale a sua boca, para que você não concorra contra o projeto de Deus na sua própria vida, na sua própria família. Porque na verdade, quando você é contra os projetos da família, você é contra você mesmo, contra os seus filhos, contra o projeto de um ministério como o nosso, você é contra a sua própria família.
Quando você é contra o projeto na igreja, na cidade, você é contra a sua própria segurança, sua própria paz, a sua própria saúde. Por quê? Porque a cidade tem que prosperar, para que você prospere junto. Amém? E eu sempre digo, se você não gosta de Araruama, pare de falar mal dela e mude-se daqui. Você não pode ficar amaldiçoando o lugar que seus filhos vão crescer. Você não pode ficar amaldiçoando uma igreja que você se relaciona com ela e que seus filhos estão vendo o que está se produzindo na vida de cada um dos que estão aqui. Mas as pessoas, nos seus momentos de adversidade, elas são terríveis com as suas bocas. Elas simplesmente têm desejo de falar por falar. É como se ela tivesse o direito de vomitar nos ouvidos de todo mundo o que quer e o que não quer. E você tivesse a obrigação de ouvir, porque se você não ouvir, você não está sendo cristão, e nem está sendo alguém de amor e misericórdia e compaixão. Jesus, quando ouve da boca de Pedro uma palavra revelada, ele diz: você falou o que Deus falou para você. Mas quando Jesus ouve da boca de Pedro uma palavra maligna, ele diz: sai de mim, Satanás. Não estou dizendo para você fazer isso com o seu marido, não, nem com a sua esposa, não, tá bom? Diz isso para você mesmo. Toda vez que o diabo buzinar no teu ouvido uma murmuração, você vai dizer: sai, Satanás. E dá aquela tremidinha assim. Sai, Satanás. Para de atentar o meu ouvido. Para de botar no meu ouvido. E aí, muitas vezes, isso está na nossa mente, mas isso está nos nossos relacionamentos. Irmãos, eu não quero convívio com pessoas que falam mal da vida e das pessoas. Eu não quero. Não quero. Eu tento no meu relacionamento influenciá-las. Se eu não consigo influenciá-las, com elas eu não quero relacionamento. Ah, o senhor está sendo seletivo? Não. Eu só estou sendo inteligente a ponto de não querer para a minha vida aquilo que eu estou vendo aquela pessoa cavar para dela. Eu só estou sendo inteligente o suficiente de não permitir que a minha esperança e a minha fé seja minada por palavras torpes. Porque a gente pensa que palavra torpe é palavrão, não é. Palavra torpe é toda murmuração contra os projetos de Deus. Por isso que ele diz para Davi que, na verdade, o que ele precisava era ter cuidado com a sua língua, para que ele não pudesse falar de coisas dolosas. A nossa boca tem poder de abençoar e amaldiçoar, diga amém. De condenar alguém, de justificar alguém, de curar e matar. A nossa boca tem. Nossa boca tem um poder de destruir as pessoas de dentro para fora. Quando você maldosamente libera uma palavra que é muito mais do que um tiro no coração, destruindo o ânimo do seu esposo, destruindo o ânimo da tua esposa, matando os teus filhos. Pais que estão vendo os filhos com problema, que são resultados da sua própria criação, e diz na cara de pau lavada que o filho não tem jeito, que o filho é um revoltado, que o filho é um rebelde, e dizem com todas as letras: o filho é um mal criado. Aí dá vontade de perguntar: quem foi que criou? O vizinho? Porque se o seu filho é mal criado, eu quero dizer para você que a culpa é tua. Se o seu filho é desobediente, eu quero dizer para você que negligenciou na disciplina. Se os seus filhos não estão andando debaixo do temor do Senhor, eu quero dizer para você que você é responsável de não ministrar sobre a vida dos teus filhos aquilo que você responsabiliza o pastor, ou líder de célula, ou discipulador. Se seu filho não gosta de conviver com a igreja, eu quero dizer para você que ele está ouvindo muito mais de você a crítica do que o valor do que a igreja representa para você como corpo. Se o seu filho não quer estar aqui, eu quero dizer para você, porque ele deve ver você todo dia saindo de casa dizendo: ai, meu Deus, de novo, o pastor agora vai pregar 200 horas, ele vai dizer: vou terminar, e nunca termina. Ainda bem que não é aqui isso, né? Né? Vai dizer: vou terminar agora e não termina, vou terminar agora e não termina, eu não quero mais isso. Aquele louvor, fica aquela menina cantando: ele venceu, ele venceu, ele venceu, e fica com raiva de Carol, mas ela está falando que o Cristo que ele serve venceu.
Parece um mantra, o negócio venceu, ele venceu. Ontem alguém falou assim para mim: ai, o apóstolo Renê fica com aquela coisa de vamos lá, ativando a fé, ativando a fé. Eu falei: meu filho, você pagou R$20, foi para o Rio de Janeiro, ficou o dia inteiro lá para sair lá reclamando. O que foi de bom para você, meu Deus? Ah, mas demora muito. Ué, mas você foi para lá para passar o dia. É para demorar mesmo. Mas a gente tem prazer nisso, sabe por quê? Sabe por quê? Porque nós damos ouvido ao diabo. Porque essa fala não é sua. E essa fala não é do seu líder. Essa fala é do diabo no teu ouvido, querendo desconstruir em você aquilo que Deus está construindo. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela de Cristo. A palavra ungida. A palavra que traz uma revelação de vida para você, que vai dizer: eu quero isso para mim. Só que muitas vezes nós negamos a eficácia da palavra porque nós queremos que ela se cumpra no nosso tempo, mas ela vai se cumprir no tempo de Deus. Nós negamos a eficácia daquilo que semeamos porque queremos colher no nosso tempo, não queremos colher no tempo de Deus. Nós negamos a eficácia das escolhas de Deus porque queremos escolher no nosso tempo e não escolher no tempo de Deus e as coisas que Deus quer que nós escolhemos, venhamos a escolher. Nós negamos a eficácia da bênção de Deus porque nós negociamos a bênção de Deus, que é uma promessa, por causa dos presentes que recebemos no primeiro momento. Todo mundo quer um doce alívio momentâneo, mas ninguém quer pagar o preço de permanecer nas suas guerras para vencer de forma digna. As pessoas não querem esperar o tempo de Deus, aí quando chega lá na frente diz assim: uau, queimei uma etapa, meu Deus, que arrependimento que eu tenho. Não adianta, não volta. O arrependimento te dá a possibilidade de algo novo, mas aquilo que você perdeu, nunca mais você vai ter de novo. Nunca mais. E eu vou imitar aquele pregador e vou dizer, terminando: não sou eu não, Geisa, você está rindo, mas não sou eu não. Eu quero terminar e eu queria que você ficasse de pé, por favor, porque você ficando de pé eu só falo mais 5 minutos. Quem aqui quer aprender uma maneira de mudar as suas situações de dificuldade? Levanta a mão. Quem aqui quer aprender uma maneira? Eu quero ensinar você. Em vez de você constatar o problema, confesse a palavra sobre o problema. Se tem alguém enfermo, você tem que dizer: eu creio no que a palavra de Deus diz. Se tiver alguém enfermo, escute. Se tiver alguém enfermo, eu vou orar sobre ele com óleo e vou ungí-lo, e a oração da fé salvará o doente, e se ele tiver cometido pecado, serão perdoados. O apóstolo Renê usa a palavra efatá como uma palavra que libera a sua mente para entender uma coisa: tudo que você fala, tanto no espiritual como no emocional e no físico, tem ouvidos e ouvem. Achei aquilo demais, pastor Sônia. A gente sabe que o mundo espiritual nos ouve. A gente sabe que o mundo emocional nos ouve. O que fere mais uma mulher? Uma palavra. O que fere mais um homem? Uma palavra. O que fere mais um filho? Uma palavra. Eu já fiz vários gabinetes com os filhos que disseram assim: eu preferia ter ganho uma coça do meu pai do que ter ouvido o que ele me disse. Tem mulheres aqui que diriam assim: eu preferia morar debaixo da ponte com meu marido do que ter a casa que eu tenho e ouvir o que ele me diz. Outros diriam assim: eu preferia ser um eunuco do que ter uma mulher que vive reclamando da minha cabeça como a minha. Queria nem casar. Mas eu pensei numa coisa hoje, e eu gostei muito dessa coisa, e eu quero saber quem quer participar comigo. Por isso que eu pedi isso aqui. Isso aqui foi uma ideia que eu tive. Quem conhece isso aqui? Quem conhece isso aqui? É um elástico de quê? Mas não é para prender dinheiro, não.
eu vou dar para você, você vai botar ele no teu braço. Não é mandinga, não é propósito, eu vou fazer uma aliança com você, só vou fazer com quem quiser. Uma aliança com você na próxima semana, porque no domingo que vem a gente venha para a ceia, porque domingo que vem vai ser ceia, e eu quero ouvir o seu testemunho se você quiser dar. Mas toda vez que você falar alguma coisa que você perceba que seja maldita, que seja indevida, que seja contrária à palavra de Deus, você vai pegar o elástico e vai fazer assim. Eu sei que eu vou encontrar muitos braços empolados, mas você vai fazer assim. Não é por mim nem por ninguém, não, é por você. Você vai fazer assim, e você vai fazer uma oração contrária ao que você falou. Você nunca vai orou tanto como você vai orar essa semana. Se você falar de alguma coisa que seja contrária àquilo que Deus prometeu para você, você vai fazer assim. Se estragar o elástico, bota outro. Olha lá, arrumei um monte logo. Obrigado. Tem 300 aqui, acho que vai dar. Se não der, você vai arrumar um na tua casa. Mas eu quero fazer uma aliança com você nessa noite. Por exemplo aqui, quantos aqui estão com problema financeiro? Levanta a mão assim, bem alto. Não, fala a verdade. Baixa a mão. Obrigado pela sua sinceridade. Quanto tempo você gasta pensando nesse problema financeiro e falando para os outros esse problema financeiro? Não precisa levantar a mão, não. Você agora vai parar de falar desse problema. E quando você falar, você vai puxar o elástico. Dói pra caramba. E você vai fazer uma oração. Vai dizer: Senhor, eu me arrependo de usar a minha boca, que é canal de profecia e canal de vida, para trazer essa morte sobre a minha vida e a minha casa. Vai andar pela rua, vai olhar alguma coisa com ruim, você vai falar mal do prefeito. Desse aqui não tem nem problema, porque ele já está saindo, né? Mas você vai puxar o elástico, e vai dizer: Senhor, me perdoa, porque eu fui chamado para orar pela prosperidade da cidade e pela sua paz. Quem está disposto a fazer isso? Vai ser legal, não vai? Vai ou não vai? Eu quero ver você me mostrar o seu braço no dia que você vier para o testemunho. Se ele ficar empolado assim, é sinal que você mudou. Gostou da ideia? Não é legal? A gente faz tanta coisa. Nós fazemos tanta coisa. Como disciplina. Para proveitos tão banais. Não é verdade ou não é? A gente tem tantas posições com disciplinas para conquistas tão banais, e às vezes não temos a responsabilidade de saber que a nossa boca é uma voz profética para a nossa própria vida. E aí, voltando para o texto, vamos voltar para o texto para terminar. Acha lá Lucas 1. Olha só, presta atenção numa coisa. Olha que coisa tremenda, pastor Celso, desse texto. O anjo vem e diz assim: eu sou enviado para te trazer boas novas. Presta atenção. Olha o que o texto diz. O anjo Gabriel disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia você vai ficar mudo, porque se tem alguém que concorre contra as bênçãos de Deus sobre a nossa vida, é a nossa própria boca. E ele disse: eu fui enviado por Deus para trazer para você coisas boas e novas, mas você vai ficar mudo. Sabe por quê? Vamos lá o texto de novo, vamos continuar. Todavia ficarás mudo, 20. Lucas 1, 20. Todavia ficarás mudo, não poderás falar até o dia
que as coisas que eu venho trazer para você como novidades venham a realizar-se. Porquanto você não acredita nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Eu quero dizer para você, vale a pena ficar quieto até o dia do cumprimento da promessa. Porque talvez você não entenda que a longura dos seus problemas, a longura do seu deserto, o cumprimento das profecias sobre a sua vida não se consumam porque a sua boca impede. Quando você chegar em casa, bota a tua língua no espelho e olha. E você vai ver que o seu deserto é do tamanho da tua língua. A sua crise é do tamanho da tua língua. As mudanças que não acontecem na sua vida é do tamanho da tua língua. As dificuldades que você vive é do tamanho da tua língua. E Deus é tão tremendo, que Ele traz, Oscar, boa novidade para o homem e diz assim: agora você fica quieto, não fala para ninguém. Porque a justificativa dele antes foi: eu sou velho, minha mulher é velha. Ele tinha um argumento lógico. E Deus sabia que ele ia ficar falando besteira no ouvido dele e da mulher dele. Deus, silêncio. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus hoje tem uma palavra de destino e de mudança para você. Aí você vai perguntar: você acredita? Se você não acredita, fique em silêncio. Mas se você acredita, começa a repetir essa palavra. Comece a proferir essa palavra. Começa a glorificar a Deus, porque você tem uma palavra de Deus. E eu tenho certeza que tudo vai mudar. Você quer ver? Nós vamos encerrar esse culto com oferta, com dízimos, que é uma responsabilidade nossa de cumprimento de palavra. Porque Deus disse que se você entregar dízimos e ofertas na casa do tesouro, vai haver uma provisão muito maior na sua casa. O apóstolo Paulo diz: se você trouxer as ofertas, não é que elas sejam para mim, mas elas vão produzir para vocês um saldo maior no seu depósito. Quem acredita nessa palavra? Mas se você não entrega dízimo e oferta, você está negando a palavra. E sabe o que você vai dizer? Eu não entrego porque eu não tenho. E eu te digo: você não tem porque não entrega. Se você tem semente na mão e entrega, lógico que você vai ter fruto. Mas se você tem semente na mão e não entrega, lógico que você não vai ter fruto. Porque na verdade nós atribuímos não ter, por isso que não damos. Eu quero dizer para você que você não tem é porque você não dá. Ah, eu não dou porque eu não tenho. Mentira, você não tem porque você não dá, é o contrário. E eu quero orar por você. E depois eu queria que você viesse aqui e apanhasse o elásticozinho. Se faltar o elástico, você sabe onde tem para comprar, compra amanhã. E no domingo que vem nós vamos estar aqui numa celebração de ceia. E eu vou desafiar você a dar o testemunho da sua mudança. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nessa noite, porque quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor me disciplinou através dessa palavra na minha linguagem. Eu não estou aqui falando para os meus irmãos como se eu não tivesse déficits na minha linguagem, mas eu me comprometo junto com eles de que essa semana que nós vamos estar tendo essa experiência, a experiência de nos arrependermos de toda palavra torpe, de toda palavra enganosa, de toda palavra maldizente, de toda murmuração, debaixo desse ato profético, onde nós vamos sentir a dor no nosso corpo de termos falado algo que feriu ao Senhor, a sua palavra, dentro das suas promessas. E eu quero te pedir nessa noite, Espírito Santo, que a experiência que teremos essa semana seja tão marcante na vida dos teus filhos, que eles vejam que não é o elástico, mas é a disposição de arrependimento
diante de uma chamada do Senhor, para que possamos nos posicionar nas promessas do Senhor. Tua palavra diz que se retermos firme a confissão da nossa esperança, que são as suas promessas, nós teremos do Senhor a resposta, porque o Senhor é fiel ao que nos prometeu. E eu louvo ao teu nome, Senhor, porque existe sempre no meio do povo um remanescente que quer viver das promessas do Senhor e que não negocia as suas promessas pelos presentes, que são as facilitações do primeiro momento, aonde nós perdemos de sermos testemunho dos milagres, dos prodígios, dos sinais, das maravilhas do Senhor em nossas vidas. Eu abençoo a vida de cada um deles, seja no plano espiritual, seja no plano emocional e no plano físico, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, que toda palavra que for liberada por eles seja ouvidas no reino espiritual, no reino emocional, no reino físico, e seja o efatá do Senhor, seja a liberação do Senhor, para um alerta do Senhor, para nos voltarmos à sua palavra e aos princípios da sua palavra, para que possamos ter dias melhores e essa bênção ser atingir os nossos filhos e a nossa descendência. Eu os abençoo na autoridade do nome de Jesus e te peço, ó Deus, que essa palavra, debaixo desse ato profético, produza frutos na vida deles, que eles possam testemunhar no próximo domingo, ó Deus, dos feitos do Senhor, e todos vejam, considerem e saibam juntamente que a mão do Senhor foi que operou todas as coisas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém? Então eu queria que você preparasse a sua oferta enquanto Carol vai estar cantando o cântico. A Célia? Nós? Vamos cantar nós então, vamos embora. Eu queria que você preparasse a tua oferta. Senta um pouquinho. Prepara a sua oferta aí. Depois eu vou te chamar para vir entregar a sua oferta. Aquela voz, pega isso aqui para me ajudar na voz. Eu vou botar aqui o elásticozinho, depois você põe aqui. Não precisa ficar com vergonha não, põe mesmo. Eu não sei se vai ter para todo mundo, mas você põe umzinho só, não põe para o seu marido não, nem para sua esposa não, põe para você, tá bom? Você vai dizer, vou pôr para você puxar aí, não. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar, és esperança pra continuar, és meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer. Além do que eu posso ver,
em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio em ti, eu confio. As dificuldades vêm, confio em ti, eu confio em ti, eu confio. As dificuldades vêm, eu confio em ti, eu confio em ti. Queridos, eu amo as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são simples, muito simples. Nós aqui queremos, em alguns momentos, fazer com que a coisa se torne difícil para que nós nos sintamos melhores e mais esforçados. Mas é simples. Simples. Experimente chegar em casa hoje e proferir para a vida da sua família uma bênção. Você chega na tua casa, levanta sua mão e fala assim: bendita é a minha casa, benditos são os meus filhos, bendita é minha esposa, benditos são os meus animais, bendita é a minha despensa, benditas são as minhas panelas, bendito são os cômodos da minha casa. A minha casa é um lugar de paz, a minha casa é um lugar de prosperidade, a minha casa é um lugar de alegria. Você sabe quem vai estar recebendo em primeiro lugar a sua oração? Você. Você. Porque, na verdade, a casa que nós atribuímos ser a casa é uma construção de paredes. Mas o lar é uma família dentro desses princípios estabelecidos dentro dessa casa. E quando você começar a bem dizer, você vai ser uma voz para tudo que tem ouvidos no mundo espiritual. Você vai ser uma voz para tudo que tem ouvidos no mundo emocional. E você vai ser uma voz para tudo que tem ouvidos no mundo físico. Quando a tua mulher e teu marido, os teus filhos, começarem a perceber que a sua boca é uma boca de paz para a sua casa, vai comprometê-los. E você vai começar a viver um novo tempo na tua história. O apóstolo René profetizou que nós vamos viver os últimos dias desse mês, desse ano, como dias de grandes mudanças. Vou repetir: nós vamos viver os últimos dias desse ano, um tempo de grandes mudanças. Mas vai depender de você. Não depende do governo central, não depende do governo estadual e nem do governo municipal, nem da tua esposa, nem do teu esposo, nem dos teus filhos. Depende de você. Quem aqui gosta, quando está com muita sede, de beber um copo d'água? O que você faz quando você está com muita sede e bebe um copo d'água? Você faz... Não é verdade? Pergunta a você: beber um copo d'água sem ter sede gera em você a mesma expressão? Sim ou não? Não. Você está bebendo simplesmente para manter o seu corpo hidratado. Experimente, a partir de hoje, a pegar tudo que você faz e suspirar por isso. Dá um abraço na tua mulher, faz Dá um abraço no teu marido, faz Chega nos teus filhos, dá um abraço neles, faz Chega em casa agora, chega em casa agora, calma. Chega em casa agora,
Chega em casa agora, faz aquele lanche ou come aquela gororoba que sobrou do almoço, diz: ah, que delícia. E começa a celebrar a vida e tudo que você tem, porque talvez você não dimensione o quanto que você é alguém de valor e o quanto você tem coisas de valor na tua vida que muita gente gostaria de ter e não tem, e você tem e não valoriza. Amém? Levante suas duas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Obrigado porque eu sei, Senhor, que nós vamos viver uma semana diferenciada. Se levarmos em consideração e formos responsáveis com a nossa boca, o Senhor vai mudar a nossa sorte essa semana. E se formos responsáveis, possamos, debaixo desse ato profético, nos lembrar da dor que vai causar uma palavra mal direcionada, uma palavra de murmuração, e haja um verdadeiro arrependimento e uma palavra de revogação do decreto anterior, porque nós sabemos que o decreto final cancela o anterior. E toda palavra frívola, toda palavra de murmuração, toda palavra de condenação seja tirada da nossa boca, e possamos ter palavras de vida, palavras que edificam, palavras que não sejam dolosas, palavras que sejam de paz e prosperidade. E o nome do Senhor seja glorificado e exaltado por isso. E que o amor de Deus o Pai, a graça redentiva de Cristo Jesus o Filho, e as doces e maravilhosas consolações do Teu Espírito seja com a Tua igreja, em nome de Jesus, e todo o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém.